Boa noite a todos vocês, como é que vocês estão? Estamos chegando com mais um 7 por 1, hoje sexta-feira, um dia que fecha a semana e a gente se inspira com pessoas incríveis e 7 dicas incríveis de um tema super atual. Bom, do que será que a gente vai falar hoje? A gente sabe que hoje tem uma palavra que está em voga em tudo. As pessoas estão falando, as empresas estão falando, as marcas estão falando, que é o propósito. Mas o que será que é propósito? Tem até marketing de propósito, né? Que é o quê? Aquele marketing orientado a objetivos, ou seja, mais do que um produto, as empresas querem vender valor. Propósito talvez seja algo maior do que simplesmente fazer algo por alguém. Talvez seja alguma coisa que é ter algo de entregar de fato, ou seja, a gente tem uma consciência do que é o nosso papel. Ou seja, a gente não cair numa rotina de liberada e passiva, de simplesmente fazer qual que é o nosso papel sem achar que aquilo é importante, que você não tem um protagonismo dentro dessa história. Isso é muito importante para a gente entender até o que faz um professor, um lixeiro, um frentista, um engenheiro, um astronauta, um catador de latinhas terem uma consciência do seu propósito, que muitas vezes começa pela sua própria função. Afinal, falar de propósito é falar sobre conhecer qual é o seu papel, para que você possa cumpri-lo com integridade. Quem tem um propósito de vida sabe quem é, o que é e por que é. Tem muito a ver com autoconhecimento, com a sinergia que você pode ter com seus valores pessoais. E propósito é a razão da sua existência, é a força interna e a motivação para prosseguir nessa caminhada pessoal e profissional, às vezes até espiritual, energética. Um ser humano sem propósito é um ser humano sem um sentido para viver. E é por isso que falar de propósito é uma coisa tão importante. É por isso que o 7 por 1 de hoje vai falar de 7 dicas para se ter propósito e para ser altruísta. Para isso, a gente trouxe um convidado mais do que especial. O nome dele é Bruno Aleixo. Bruno Aleixo é um grande profissional da área de comunicação, com uma carreira vitoriosa e incrível dentro de grandes agências de publicidade, de live marketing, alcançando cargos de liderança muito importantes dentro desse contexto. E a partir de um certo momento da sua vida, ele teve uma guinada e começou a enxergar o propósito como o seu próprio propósito. Bruno, boa noite. Boa noite, Gil. Tudo bem? Tudo ótimo. Primeiramente, eu queria agradecer e muitíssimo por você estar aqui com a gente. É um prazer incrível para nós do 7 por 1 estar com você aqui. E como nem sei se todo mundo sabe quem é você, Bruno, mas vamos começar a conhecer agora. Eu queria que você falasse um pouco da tua história e o que fez você hoje estar aqui falando de propósito. Bom, Gil, como você mesmo, primeiro eu quero agradecer aí a oportunidade e o convite, esse bate-papo com você aí, que é um cara super admirado no live marketing aí, é uma honra estar aqui com você. Mas vamos lá, o propósito na minha vida, ele surgiu diante de uma dor muito grande que eu vivi, né? Como você falou, fui publicitário, trabalhei como diretor de criação em live marketing em grandes agências. Em 2012, eu tive uma carreira interrompida por conta de um AVC. Eu sofri um AVC em 2012, 1º de agosto de 2012. Estava fora do Brasil, de férias, na Itália. E lá eu fiquei 3 meses na UTI, internado, 1 mês e meio em coma. Cheguei no Brasil, cadeira de rodas, eu não andava, não falava, não mexia braço nem perna do lado esquerdo. E aí o meu foco passou a ser minha reabilitação motora e não mais trabalhar com publicidade, e sim focar na minha reabilitação. Né? E no meio desse processo da minha reabilitação que surgiu esse propósito. Né? Bom, eu fiz 2 anos de AACD, minha reabilitação foi toda na AACD, e a ACD, não sei se todo mundo conhece, eu já teve a oportunidade de estar lá dentro e ver como que é a realidade daquele lugar. E lá dentro eu vi muita gente precisando de ajuda, né? Desde o Joãozinho precisando de uma perna mecânica para voltar a andar, até a Dona Maria, que tinha uma ONG que alimentava moradores de rua e precisava de cesta básica. E nesse tempo, nesses 2 anos que eu ficava lá 12 horas de fisioterapia por dia, conversando com aquelas pessoas todas, eu falei, cara, eu tive um insight, né? Eu falei, poxa, não podia existir uma rede social, de fato social, que conectasse pessoas e empresas que querem ajudar a ONGs que
precisam de ajuda. E aí surgiu a ideia da Altros, uma plataforma de engajamento social que conectasse pessoas e empresas doadores a ONGs que precisam de ajuda. Né? A ideia da plataforma é dar voz para as ONGs que precisam, as ONGs que não têm hoje visibilidade. Né? Hoje, quando você vai falar GRAAC, Greenpeace, essas ONGs elas já têm uma grande visibilidade. Né? Mas e a ONG Cachorros do Bem aqui do bairro, que fica aqui na esquina, ninguém conhece, ela precisa de ajuda tanto quanto uma Greenpeace, uma GRAAC. Então, por que não dar voz a essas ONGs que precisam? Então, aí, esse foi o propósito, então. Tirar do papel uma plataforma de engajamento social que conectasse empresas e pessoas, doadores, a ONGs que precisam de ajuda. Sensacional, Bruno. Eu acompanhei uma certa distância, mas assim, sabendo tudo o que estava acontecendo com o Bruno, de uns tempos para cá a gente está mais próximo, né, Bruno? Sabendo um pouco mais do que cada um faz, mas é uma história inspiradora. E você acredita, Bruno, antes da gente falar das 7 dicas, tem muita gente que fala que propósito você não procura, ele te acha. Você acha que é isso mesmo? Eu acho que depende. Tem muito pessoas que de repente passam por uma dor muito grande e descobrem o seu propósito. O propósito ele vem muito diante de uma dor, né? Você pode ver até por todas as ONGs que a gente ajuda e a gente atua, elas surgiram de uma dor do fundador da ONG que resolveu abraçar aquele propósito e tirar. Então, eu acho que tem os dois caminhos. Tem a pessoa que sofreu a dor e ela se viu diante ali do propósito, ela resolveu abraçar. E tem aquela pessoa que está em casa, no sofá, vendo, ainda mais agora essa época de pandemia, que isso acelerou muitas pessoas olharem, poxa, eu estou aqui em casa, tudo certo, mas tem tanta gente aí precisando. E aí eu gosto de animais, sou veterinário, então eu entendo que o meu propósito é fomentar o meio ambiente, a vida animal e por aí vai. Então eu acho que entra nessas duas posições que você falou. Você pode tanto encontrar quanto se deparar com o seu propósito diante de uma dor muito grande. Legal. Nessa introdução que a gente fez, a gente está vendo que a palavra propósito, hoje ela está sendo muito usada no sentido de você estar fazendo bem ao próximo, mas o significado dela é um pouco mais profundo, né? É você entender qual é o seu papel no mundo, né? E fazer isso com propriedade. Você acredita que o propósito é algo sempre exterior ou ele começa dentro da gente, um propósito de nós para com a gente mesmo? Não, eu acho que é do interior, é nosso mesmo. Todo mundo nasce com, vamos dizer assim, né? E a vida nos coloca em caminhos, mas eu acho que é o escutar o seu interior. Todo mundo tem o seu, assim. Eu acredito muito nesse caminho. Perfeito. Então, eu vou até fazer assim, de uma maneira inédita. Eu vou dizer que a dica número 0, então, é começar por nós mesmos, né? Acho que faz muito sentido isso. Você concorda comigo, Bruno? Super, é entender e escutar seu coração, começar a se entender para poder fazer algo. Perfeito. Bom, então a gente vai começar agora nossas 7 dicas para ter propósito e ser altruísta com o Bruno Aleixo, o super Bruno Aleixo, que está dando prazer de estar aqui com a gente no 7 por 1 de hoje. E a nossa primeira dica é o seguinte: segure a mão de alguém em um momento de dificuldade, ou até conectando uma segunda mensagem aqui, assim, não menospreze o sofrimento do outro. O que você pode falar a respeito disso, Bruno? Eu acho que começar a ajudar o próximo, né? É muito essa dica aí de, né, segure a mão de alguém, por mais simples, ajudar o próximo às vezes não é nem você fazer uma doação ou você escutar alguém que está passando por uma dificuldade, ser um ombro ali, né? Então esse segurar a mão de alguém é um pouco isso, você parar ali, escutar essa pessoa que precisa, um vizinho, um amigo, até alguém da família, isso já você parar ali, ter uma conversa, você já fez ali um papel, eu acho que com o próximo, com o propósito, né? É uma maneira de você começar a exercer altruísmo, eu acho. É legal porque a gente vive sempre algumas modas de palavras, né? E hoje a moda é falar de empatia, né, Bruno?
E acho que Sim, ter empatia é uma coisa imprescindível para você ter uma sensação de saber em que momento ajudar alguém, né? E foi muito legal que você sim. falou, que ajuda não precisa ser necessariamente material, né, Bruno? Às vezes é Não, uma palavra, é um telefonema. Aliás, telefonema, né, gente, é uma palavra muito estranha hoje em dia, porque o celular ele também serve para ligar, tá? Não só para mandar mensagem. Então, alguém ouvir a voz do amigo e falar: "Você tá bem? Tenha um bom dia". Isso faz assim milagres dentro da gente, né, Bruno? Você concorda? sim, super, concordo. Perfeito. Bom, vamos chegar para a segunda dica, então. A segunda dica é: seja solícito. E olha que isso é uma coisa bastante ampla, né? A gente está falando da vida que a gente tem no dia a dia, no trânsito, no trabalho, no elevador. Como é que a gente pode ser solícito? Por que isso é tão importante para essa história toda da gente também ter altruísmo, hein, Júlio? Ou Bruno? Eu acho, Dil, que o ser solícito, ele está muito no que a gente falou na primeira dica, de parar e escutar alguém, né? Depois do meu acidente, eu tive que entender. Eu sempre fui um cara, vamos dizer, autossuficiente. Assim, eu resolvia tudo, fazia tudo. E aí, quando eu tive o acidente, eu tive que entender. Tudo bem receber ajuda das pessoas e pedir ajuda, isso não te faz menor, né, do que ninguém. Então, eu acho que o ser solícito está muito. São dois caminhos, né? Tanto o ajudar alguém, quanto também o pedir ajuda. Não tem problema nenhum você aceitar, né? Até dando exemplo aqui o nosso trabalho, né? Que eu tive um projeto que caiu no meu colo e eu via que eu precisaria de uma ajuda e eu virei para você e falei: Gil, você acha que você consegue me ajudar nisso? Você falou: cara, vamos embora. Então eu acho que o ser solista é muito isso também, né? Você tirar o ego, né? Não, tudo bem pedir ajuda e ok, e também escutar não, tá tudo bem, né? Porque, Sim. enfim, faz parte. Eu acho muito legal o que você está falando, Bruno, porque a gente também tem uma coisa interessante de dividir, que ser solícito também é ter a empatia de entender o seguinte, que a pessoa pode aceitar ou não a sua ajuda também. E você tem que Sim, respeitar também, não é isso? 100%, total. Muito legal. Isso é legal, viu, pessoal? Porque às vezes a gente está nesse afã de ter um propósito de ajudar as pessoas, mas vale uma palavrinha que é muito importante, uma perguntinha que é muito importante. Posso te ajudar? Se a pessoa te falou que sim, cara, você tem então a permissão dela para ajudar. Se ela disse Sim, não, respeite isso, não é o momento dela e você pode ser invasivo. Aí você consegue fazer tudo ao contrário. Você não vai ter né, propósito nenhum, você vai gerar um ruído dentro da relação, né? vai ao contrário, né? Perfeito. Bom, a gente está chegando na terceira dica. Doe aquilo que você não usa mais. O que você pode falar, Bruno? Isso aí acho que a própria frase, né, doe aquilo que você não usa, ela já explica muito, mas eu acho que as pessoas vivem essa coisa do capitalismo, né, de ter, de comprar, de ter, de ter, de ter. Às vezes as pessoas compram coisas que elas nem precisam, então lá com a etiqueta guardada, né? É E aí verdade. é muito louco que geralmente você pega final de ano, Natal, as pessoas fazem a varredura para doar, né, roupa, para doar agasalho, até no inverno agora. Mas isso às vezes, uma vez por ano, algumas pessoas param, não, eu vou fazer uma limpa e doar tudo aquilo que eu não uso. E de fato, porque as pessoas, muitas têm coisas em casa que não utilizam, né? Uhum. Então, é um pouco disso, de você poder pegar aquilo que está em casa sobrando, tem alguém que precisa daquilo e vai fazer muito mais uso do que está aí na sua estante, no seu guarda-roupa. Não precisa ser uma roupa, né? Um próprio um livro. Às vezes está aí um livro na tua estante que você tem até um apreço, já leu aquele livro, você gosta dele, mas ele está lá, não vai ser útil e você precisa ter aquilo, né? Você não pode se desprender um pouco e doar para passar esse conhecimento. Então, eu acho que vai um pouco disso, né? Doar também se desprender um pouco desse consumo, dessa coisa do ser humano de ter, de ter, de ter. A gente não precisa disso. Isso é especial que você está falando, né, Bruno? Porque assim é interessante a gente perceber que as coisas têm uma função, né?
Se você está deixando coisas na sua casa que elas não estão sendo usadas na função dela, é desperdício, é uma energia parada ali, né, Bruno? Exatamente. E aí tem uma coisa muito interessante. Outro dia eu passo perto de um lugar que sempre tem algumas pessoas, alguns moradores de rua morando lá. E de tempos em tempos, acho que alguém, alguma entidade tira eles de lá e sobra pilhas de roupa. E eu fiquei pensando isso, assim, essa galera, eles usam pouca roupa, eles não são de ter, eles não carregam uma mala de roupa. Até porque não faz muito Sim. sentido para quem mora na rua isso. E isso é legal para a gente entender o seguinte: dar roupa para quem precisa não é só você dar roupa para aquela pessoa que mora na rua, é você dar para alguma entidade para ela poder vender isso e gerar Exatamente. dinheiro para poder fazer as obras dela. Né? O A uso é maioria dos maior do que casos. isso, né? Maioria dos casos, isso que você falou é bem interessante, porque o doar roupa para a entidade não significa que você vai vestir aquela alguém que Uhum. é assistido pelaquela ONG, por aquela entidade. Pelo contrário, a roupa hoje, eu acho que 80% das ONGs, elas fazem dinheiro com os seus bazares, né? Então, através das roupas que elas utilizam. Tem ONG que eu conheço que faz bazar por cada peça custa R$ 1, Uhum. porque o objetivo dela é vender tudo aquilo que ela ganha de doação, porque a roupa não compra o feijão, né? Então ela precisa de dinheiro, moeda para. Então isso é super importante, assim, fechar uma sacola e doar para uma ONG, aquilo vai virar dinheiro para ela, né? Na maioria Exatamente. das vezes. E ONG sempre precisa de fundo, gente. Tem uma coisa legal Sim, disso, eu aprendi, assim, eu sempre fui meio apegado com algumas coisas, né? sim, Eu gosto muito de tênis, por exemplo. E eu percebia que tênis era uma coisa que eu tinha um pouco de dificuldade de abrir mão. E eu criei uma regrinha para mim, gente, que é engraçada, mas funciona. Eu fotografo o tênis. Eu vou guardar a imagem dele para mim ótimo. e ele vai embora. Porque às vezes o ter ele é muito mais simbólico do que o produto em si, né? E eu estou fazendo isso com sempre entrou uma coisa sai outra e eu gosto de fazer isso porque é legal porque você percebe que você está dando andamento à vida, né? A intenção e o objetivo que aquele objeto tem, E né? a energia, né, Gil? A energia Exatamente. circula, né? E é muito legal isso que você falou de ter, eu ter um, né? Você tem um e doa outro, né? Tem um fundador, o Vitor, que é o fundador do Vitórias pela Vida, uma ONG que a gente ajuda. Ele fala muito, ele foi criado assim, para ele comprar um tênis, ele tinha que doar outro. Para ele comprar um moletom, uma jaqueta, ele tinha que tirar uma da. Eu achei muito legal esse pensamento, né, dos pais dele, de ensinarem ele. Tanto que hoje ele é fundador de uma ONG, ajuda muita gente. Mas é muito legal isso. É verdade, porque para eu ter uma jaqueta nova, eu já tenho uma. E tudo bem, aquela tá velha, eu não gosto mais, ou não me cabe mais. Então tá, eu vou colocar uma nova no guarda-roupa, mas eu vou tirar uma, né? Porque tem um sentido, né? Isso. Sim, É uma dica, é uma dica. legal. Vocês percebem que essas dicas de propósito, elas não estão no nível estratosférico, né, Bruno? São coisas próximas, possíveis e que começam com a gente. Por isso que aquela dica número 0 é começar com a gente, que acho que é muito legal. Bom, a gente chega agora na Exato. dica número 4. Doe alimentos. Eu queria até abrir um parênteses aqui, para você até fazer uma resposta um pouco maior. Eu poderia falar que quando a gente fala de alimentos, a gente está falando de alimentos para o corpo e para a alma também, Bruno? Sim, com 100%. Concordo nas duas. O doar é uma dica, porque isso é muito fácil, né? Eu acho que hoje não mais, porque eu cresci numa casa e acho que é muito da realidade das pessoas de escutarem a campainha tocar e alguém pedindo comida, né? E eu cresci vendo minha avó dando comida para as pessoas na rua, tipo, tocar. Sempre tinha comida em casa, tipo, alguém tocava a campainha de casa, tipo, não, peraí, minha avó ia fazer uma marmita, entregava. Então, o doar alimentos, ele é tipo, é o início de tudo, né? Mesmo que as pessoas precisam, enfim, agora na pandemia, o número a própria CUFA, o tanto que ela doou, toneladas de alimentos, né, de cesta básica. Então, essa é uma dica que todo mundo precisa, né? O alimentar. E aí, entrando um pouco que você falou do doar não só alimentar o corpo, mas como a alma, né? Eu acho que vai muito do propósito anterior, que, né, de parar, de escutar alguém,
E é isso, alimentar a alma, às vezes ele é um bate-papo, ele é você, sei lá, ler uma passagem da sua religião, da Bíblia, do Buda, ou o que for, que a pessoa, alimentar o espírito dela, ou fazer uma atividade que vai alimentar o espírito, né? E você tem as yoga, os chakras, todas as terapias é, diferentes que acontecem por aí. Isso também, às vezes, você é uma pessoa que pode oferecer isso para alguém, né? Sim. Então, é uma maneira também de você estar alimentando a alma, não só o doar a cesta básica, mas você pode doar uma palavra de uma Bíblia, um reiki, uma passagem, alguma coisa nesse sentido também é super. Está dentro do doar alimento. Eu acredito muito nisso também. E até uma coisa legal, né, Júlio? Eu não sei porque estou te chamando de Júlio hoje, mas mas é por causa do Júlio André, ele deve estar pensando em mim. Ô, Bruno, mas tem uma coisa muito legal, você falou de leitura. A gente pode ler até um livro para alguém, né? Você gosta de um livro em especial, você gosta Sim. de uma história, você pode ler histórias para crianças, pode ir num asilo e ler um livro para alguém, ler uma poesia, ler um jornal. Cara, tá tão fácil isso, né? E você é a pessoa que mais ganha quando você faz isso. Você ganha Sensacional. muito mais do que quem está recebendo a leitura. Pode ter certeza. Perfeito. Bom, a gente já está aqui na quarta dica. Então, na realidade, a gente está com as 7 dicas para ter propósito e ser altruísta, com o nosso querido Bruno Aleixo da Altros. E a gente começou com uma dica número 0, que é começar por você mesmo, falando sobre a dica número 1. Segure a mão de alguém em momento de dificuldade, não menospreze o sofrimento do outro. A gente já falou até que isso é muito importante para a gente poder ter empatia. A dica número 2 foi seja solícito. A 3 foi doe aquilo que você não usa mais. A dica número 4, doe alimentos para o corpo e para a alma. E agora a gente vai abrir um break bem rapidinho para a gente ter uma mensagem comercial dos nossos queridos ABC Com. E daqui a pouquinho a gente volta. Só um minutinho. Bom, estamos voltando com o 7 por 1 com o nosso querido amigo Bruno Aleixo. Nós já falamos de 4 dicas e vamos chegar à dica número 5. Eu não sei se você conhece muito sobre esse assunto aqui, hein, Bruno, mas vamos lá. Seja voluntário em uma ONG. O que você tem a falar a respeito disso? Acho que você manja muito desse assunto, né? Cara, depois do meu acidente, que eu decidi ajudar, né? Quando eu voltei e recuperei os movimentos do corpo, eu falei, cara, eu tive a sorte, uma segunda chance, então por que não ser voluntário e fazer? E aí, pela conta da questão da alimentação, sempre foi uma causa que sempre me tocou muito. E aí eu comecei a frequentar a ONG Vitórias pela Vida. Todas as terças-feiras no centro de São Paulo eles entregam os alimentos. E aí todas as terças eu ia lá entregar e eu vou dizer que o ser voluntário nesse momento ali abriu uma porta para muita coisa para mim, sabe? Para você se conhecer, para você se alimentar mesmo, porque me fazia um bem danado. Toda terça-feira, às vezes tinha terça-feira que a gente fazia embaixo de chuva, tipo, mas estava lá entregando comida e é o que eu falei antes, né? Quem mais ganha é a gente do que... Né? E o legal da ONG do Vitórias, que o Vitor sempre passou para a gente está ali muito mais, não só para entregar comida, às vezes, escuta o que a pessoa quer falar para você, porque essa pessoa, ela está ali marginalizada, as pessoas não enxergam ela, né? As pessoas passam do lado dela, elas viram o rosto, não querem fazer contato visual, né? Então, essa primeira, vamos dizer, entrada minha no voluntariado foi muito foi nesse trabalho de entregar comidas, mas a gente não só alimentava comida, mas parava, perguntava, e aí, tudo bem? Então eu acho que ser voluntário em qualquer atividade te faz conhecer, né? Traz um autoconhecimento para você e te faz um bem acho que essa é uma dica que eu cara, quero fazer um propósito, busca uma causa que você
goste, vá se voluntariar. Ah, é criança, então o que você falou, vai ler para uma criança. Ah, não, eu me identifico com a causa dos velhinhos. Então vai num asilo ler para esses velhinhos, ou enfim, vá, se aproxime daquilo que você tem e vá se voluntariar por aquela causa, por aquele ambiente que você vai ter um retorno que não tem palavras. É muito legal o que o Bruno está trazendo, gente, porque assim, muita gente tem medo às vezes de compromisso, né, Bruno? Ah, mas vou me Sim, voluntariar, é um compromisso. Cara, as entidades são super abertas. Você quer ir uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, a cada 3, quer ir uma vez por ano. Eles nunca vão falar não para um voluntário, nunca vão falar não, não para alguém que queira ajudar. E você falou uma coisa muito importante, Bruno. O principal beneficiário somos nós mesmos. A gente sai muito leve de um processo como esse. E eu queria até falar uma coisa, Bruno, se você me permite, que assim, a gente sabe que quando por você favor. fala de situação de rua, a gente sabe que existem inúmeras entidades que estão lá distribuindo uma sopa, um café com leite, um sanduíche. Não importa o que já acontece, faça algo. Ah, mas esse cara já Sim, comeu 3 vezes hoje. Isso é um problema dele. Deixa, que bom que ele está comendo 3 vezes. Entenda que às vezes você fazer é mais importante do que qualquer outro questionamento em cima disso, né? Tem inúmeras entidades, né, Bruno? Inclusive a Altros, depois o Bruno vai falar, pode ajudar você, inclusive, nesse sentido, de você saber o que sim, tem, que causa que você quer. É uma causa dos idosos, dos moradores de rua, dos refugiados, é das crianças. sim, E se conecte com essa verdade sua. Acho que isso é uma coisa muito legal, né, Bruno? sim, 100%. Bom, aí a gente está chegando no item número 6, na dica número 6. E você tem uma história lindíssima aí para contar para nós, que é monte seu próprio projeto social, Bruno. Então, essa é uma dica que eu acho que. Mas você está falando besteira. Como assim vou montar o meu projeto social? Ué, é isso. Você se identifica por aquele assunto, por aquela causa. Você buscou, não tem uma ONG, não tem nenhum projeto. Então tá, junta seus amigos que também se identifiquem com aquilo e vai atrás, entendeu? Comece pequeno, de repente, quem sabe você começa a se interessar e amanhã, no futuro, isso possa vir ser uma ONG, uma OCIP, uma OSCA, o que for, ou é isso, né? Então, assim, às vezes você busca, a minha causa é, sei lá, vou dar um exemplo aqui qualquer, mas gosto muito de plantas, flores. Puta, busquei, não existe nenhuma ONG. Mas então de repente eu vou atrás, eu vou juntar uns amigos e vou plantar em lugares que eu posso. Amanhã isso ficou grande, amanhã isso vai ter que ter um estatuto, um CNPJ, enfim, então é isso. Eu acho que se você buscou e não encontrou nada, escuta teu coração, teu propósito, porque aquilo que você pode, né? Às vezes, pô, eu sou professor de inglês, eu não descobri nenhuma ONG, mas eu quero ajudar as crianças lá do Elipa a falarem inglês. Às vezes você não precisa montar uma ONG, mas você vai descobrir uma ONG lá dentro do Elipa e vai falar, poxa, posso levar minha aula aí de inglês uma vez por semana? Então, é um pouco isso, assim, se você não encontrou nada que você possa vir a contribuir, então, de repente, faça você mesmo aquilo que te comece. É uma dica, então, que eu acho que também escuta o teu coração e vá para aquilo que você acredita que vai dar certo. Isso é legal também, né, Bruno? Porque, de certa forma, aquelas velhas listinhas de final de ano, né, que você veste ou dá de presente para uma criança, tudo isso não deixa de ser um projetinho social, mesmo que circunscrito naquela situação, que muitas vezes é a semente de projetos maiores, né? Sim, E você está falando coisas muito legais sobre isso, que tudo isso está sempre aberto. Você quer fazer uma campanha para doar material escolar, para entregar uma semente para as pessoas plantarem uma plantinha na sua casa, verduras, por exemplo, alguma doação de ração para animais. A causa está super aberta, né, gente? Eu acho que isso é muito legal. Bom, a gente chega sim. então na nossa sétima e última dica, mas eu sei que, como o Bruno é um cara muito generoso, ele não vai parar na sétima, eu tenho certeza que tem uma oitava. E ele fala uma coisa que é muito simples também, gente. Seja um doador de sangue e de órgãos. O que você pode falar a respeito, Bruno? É muito. Acho que isso é o principal, né? As pessoas precisam, o mundo precisa, a sociedade precisa de sangue, né? Isso é.
todo mundo sabe, tipo, os bancos sempre estão baixos, porque é uma coisa que oscila muito, é épocas, é meio sazonal, né? Então, é a primeira atitude que acho que todo mundo pode fazer para despertar o altruísmo que está lá dentro. Vai lá doar o sangue e, cara, você vai sair, oh, puta que legal, e vai fazer um bem danado isso. Quem nunca teve essa oportunidade, faça, porque você vai ver que isso vai se tornar corriqueiro, eu tenho certeza. Uma vez que você foi uma vez, cara, é um hábito que você vai adquirir para você e você vai fazer sempre, né? Então, essa é uma dica que são simples e básicas. Doe sangue e avise sua família que você quer doar seus órgãos. Isso é um jeito de você começar a trabalhar o altruísmo e você não precisa de nada. Você não precisa doar nada, de gastar dinheiro, fazer nada. É ir ali no Hemocentro, no lugar mais próximo da sua casa, que faz enfim, o retirada do sangue e vai, né? Eu coloquei essa dica para você doar sangue porque eu tenho o meu sangue, meu tipo sanguíneo, ele é um dos mais raros, que é o O positivo, né? E eu não posso mais doar sangue, porque por conta do meu aneurisma que eu tive, da minha cirurgia, eu tenho uma cicatriz hoje no cérebro de 7 centímetros e ela está cicatrizando, demora 10, 15 anos para cicatrizar. E eu não posso doar sangue porque eu não posso tirar o volume de sangue. E eu hoje, enfim, hoje eu não posso. E eu fico muito triste com isso, porque ainda mais que o meu sangue ele é raro. E eu fui descobrir isso tem uns 2 anos, quando eu vi uma campanha nas redes sociais de uma mãe pedindo para uma criança doação de O positivo, porque o filho estava precisando. E eu fui até lá, feliz da vida, para doar. E aí eu descobri que eu não podia doar por conta do meu aneurisma. Cara, eu saí de lá triste. E no dia seguinte a criança veio a óbito porque ela não tinha sangue. E eu falei, cara. E eu virei pro médico e falei, mas cara, eu tenho sangue, eu posso, Bruno, você não pode estar colocando sua vida em risco. E é triste, né? Você poder querer fazer, cara, eu tô aqui, eu posso, e não te autorizarem. Então, assim, você tá aí do outro lado, você pode, então vai, cara. Nada te impede a isso, cara. É verdade, Bruno. E é uma coisa que não custa nada. Você pode pegar um sábadozinho de manhã, passar lá, Nada, tem medo de agulha. Ah, pelo amor de Deus, gente, vai vai. tomar um Medo de cafezinho agulha. depois, mas você tem uma sensação boa É, de que você fez alguma coisa. É até interessante porque o banco de o sangue, né, chama banco de sangue, né, e é um banco de depósito sangue. que você está fazendo lá, né, é um depósito não só de sangue seu, mas também de bons fluidos, de boas energias, né, de um desejo Sim. bom de você estar salvando, ajudando alguém. Isso é muito legal. Bom, a gente chegou aqui à sétima dica, então a gente está falando das 7 dicas para ter propósito de ser altruísta com o Bruno Aleixo da Altros. A dica 0 foi comece por você mesmo. A número 1, segure a mão de alguém em um momento de dificuldade, não menospreze o sofrimento do outro. Dica 2, seja solícito. Dica 3, doe aquilo que você não usa mais. Dica 4, doe alimentos para o corpo e alma. Dica 5, seja voluntário em uma ONG. Dica 6, monte seu próprio projeto social. Dica 7, seja um doador de sangue e de órgãos. Lembrando que assim que terminar a nossa entrevista, vai aparecer um template com todas as dicas. Você não precisa ficar anotando, não. Você só depois vai dar um print da tela que você já vai ter tudo isso. E a gente vai chegar então numa dica bônus, né? Que o Bruno trouxe para nós, que eu acho muito legal de dividir com vocês, que é essa história de você pedir presentes solidários em datas especiais. Como é que é isso, hein, Bruno? Ah, tem muita gente, né? Virou até uma modinha, assim, depois que os famosos começaram a fazer isso, que as blogueirinhas começaram a fazer isso, virou meio. É isso, é teu aniversário, mas galera, olha, não precisa comprar presente para mim, doe para a instituição tal, tá aqui. Meu presente é você me mandar o recibo da doação para eu ligar lá e agradecer. Então, isso virou até. Tem hoje muita gente que monta landing pages para com lista, né, ó, das ONGs. Então não, o aniversário é meu, mas eu não quero que você gaste presente comigo. Doe para causa tal, isso. Então isso até virou um tempo atrás aí, virou uma febre. Eu não vou lembrar agora quem foram as blogueiras, as celebridades que começaram a fazer isso, e
essas pessoas elas têm o poder, né, de tocar, e isso começou a virar um monte de gente. Ah, agora virou moda, faz aniversário e pede para doar. Tipo, gente, mas qual o problema? Tipo, que legal, né? Então, é uma dica para encerrar essas dicas aí, que eu super sou a favor e eu compartilho, que acho que é um momento, pô, que legal, em vez de eu dar um presente para o Carlinhos, eu vou lá ajudar a ONG que ele pediu, que ele acredita, se ele está falando para ajudar aquela ONG, é porque ele participa, né, do círculo dela. Sabe que eu queria até dividir com você um depoimento pessoal mesmo? Foi muito interessante. Eu, tipo, por muito tempo eu fazia uma comemoração de aniversário anual, né? E é muito legal você chamar seus amigos, eles são muito generosos de te dar um presente, mas você sabe que se você for beber tudo aquilo que eles te dão de bebida, você vai ter uma cirrose, né? E fora que às vezes eles dão aquela camiseta que tá 3 números menor que o teu, você tem que sair para trocar. E aí teve uma vez que eu falei assim, cara, vamos fazer o seguinte, traz um brinquedo. E eu fiquei assim abismado de ver como as pessoas aderiram a isso. Elas gostaram disso, elas embrulhavam, deixavam um bilhetinho. E eu tinha uma amiga que ela é professora numa escola pública, uma escola municipal, e eu doei esses brinquedos para ela, e os brinquedos inauguraram a brinquedoteca da escola. Olha que demais. Então, é muito legal, e depois você dividir para teus amigos, falar assim, ó, o teu brinquedo tá lá, né? É legal a gente também ter esse processo, né, Bruno? E eu Não, acho também uma... Pode falar. esse dividir é muito importante, né? Que as pessoas falam, não, mas eu ajudo, eu não quero aparecer, eu não quero saber, não, mas, gente, qual o problema de você falar e ajudar, né? Eu não sou contra, não, pelo contrário, né? E tem uma coisa muito legal, Bruno, a gente está falando aqui com gente das mais diferentes origens, de mais diferentes posições, estamos falando com empresários, estamos falando com profissionais, estamos falando com jovens, pessoas mais velhas. Gente, tudo tá possível. Você é empresário? Pô, mas o que eu posso doar? Dá uma olhada no teu escritório se não tem coisa sobrando. Papel, caneta, se você faz Convoca muito seus eventos. funcionários para isso. Oi? Convoque seus funcionários para isso. Exato. Às vezes você faz muito evento, sobra camiseta. Será que essa camiseta, se você tirar o logo do seu cliente, passar uma tinta em cima, ela também serve como uma camiseta para alguém? Chamar as pessoas, às vezes, para fazer. Tem muita empresa que tem aquele amigo secreto solidário, né? Que ao invés de dar presente um para Sim, um, você vai pegar uma cartinha de Papai Noel lá no correio e dar de presente para uma outra criança. Tem muitas formas de fazer isso para a gente poder não perder a festa, né, não perder o senso coletivo, né, de participação e fazer as sim. pessoas ajudarem, né? Tá tudo isso muito possível, né? Você concorda, Bruno? Concordo e assino embaixo, Gil. Acho que não preciso, quando alguém me chamar para falar sobre altruísmo agora, eu já vou falar, o Gil, não, se eu não puder ir, eu já vou falar, o Gil já está sabendo tudo, ele trouxe dicas a mais e ele já exerce, então, mas eu concordo super, Gil, acho que esse é o caminho. Legal. Bruno, bom, a gente está chegando aqui ao fim do 7 por 1 de hoje, que está incrível, com você passando essa inspiração, esse modelo, esse exemplo de tudo aquilo que você passou. E é óbvio, né? Infelizmente aconteceu isso com você, enfim. Mas você soube dar a volta por cima, soube transformar isso, o velho transformar limão em limonada. Mas a gente também não precisa esperar situações limite para que as coisas aconteçam. A gente pode fazer isso agora, já, né? E, Bruno, eu queria Exato. deixar esse finalzinho para que você pudesse falar mais da Altros, falar o que você faz, convidar as pessoas a conhecerem o que você faz, sejam empresas, sejam voluntários, e deixar uma mensagem final para todo mundo que está nos assistindo, porque hoje é sexta-feira, tem gente que vai assistir na segunda-feira também, mas assim, para a gente decidir já começar a fazer alguma coisa em benefício de nós mesmos, em benefício do próximo, e trazer para nós um conceito muito claro de propósito, né, Bruno? Que é pelo menos ter certeza que a gente não está aqui a passeio, a gente está fazendo alguma coisa importante. Mesmo aquilo que Sim, você já faz como profissão, né? Tem até uma frase que eu lembro uma vez, que é a diferença daquela pessoa que acha que está só pondo um tijolo em cima do outro, enquanto que a outra acha que ela está construindo um prédio, né? São coisas bem sim. diferentes. O tempo é seu, Bruno, fica à vontade. Ah, Gil, obrigado. Enfim, eu aproveitar então todos que gostaram aí do assunto, se interessaram e querem encerrar a semana para começar o bem. A minha dica é segunda-feira, entra lá no na nossa plataforma, altros.com.br. Lá tem mais de 100 organizações
certificadas. Isso é muito legal falar, porque hoje, infelizmente, a gente fala de Brasil, tem muita ONG que está aí de fachada, de lavagem, e a Altus desenhou um processo de certificação onde, para a ONG participar da Altus, ela passa por uma curadoria para que a gente ateste de fato que esse trabalho é sério, né? Então, eu indico aí o autos.com.br, você entra lá, tem mais de 100 ONGs, já estamos em todas as regiões do Brasil, e encontra uma causa lá para você ajudar com doação e quiser fazer voluntário naquela causa que você leu e se identificou, pode mandar um e-mail para o hello@altros.com.br que a gente vai retornar. Deixar o nosso Insta aqui, que lá também é o nosso contato para você seguir e ver ações. É o @altrossocial. E acho que é isso, Dil. Encerrar a semana com esse bate-papo maravilhoso. Espero que a gente consiga aí preencher um pouquinho, dar uma pílula de ânimo nas pessoas para que elas possam começar a segunda-feira aí fazendo bem e transformar um pouquinho. O que você falou é total verdade. O tijolo, às vezes é o tijolo, mas é um tijolo em cima do outro que muda, né? Então, é isso. Quero agradecer e desejar tudo de bom para você, amigo. Gratidão. Muito obrigado, Bruno. Olha, eu acho muito legal a gente estar trazendo essa pauta, que afinal de contas ela está presente. Todo mundo tem essas dúvidas de como fazer propósito, como trazer o propósito para si. É muito mais fácil do que a gente imagina, né? Então, não envolve necessariamente bens, não necessariamente dinheiro, e ele necessita, antes de mais nada, de intenção, né, Bruno? E tem Vontade, uma coisa né? muito legal, você que é empresário e está nos assistindo, trazer uma causa social para a sua causa comercial também é muito legal. As empresas estão olhando isso com outro olhar, né? Saber que tudo aquilo que vocês fazem para ela tem sempre uma conexão com alguma ação nobre, com alguma coisa sendo feita. Tem até uma coisa que eu queria até te perguntar, Bruno, que eu acho que é legal, que a Altros está conectada com as ODS, né? Dá para você explicar para o pessoal o que é uma ODS, o que significa Sim. isso? A gente tem uma parceria com a ONU, né, as Organizações das Nações Unidas, que eles criaram a Agenda 2030, que são os objetivos para a gente acabar com uma série de problemas no mundo. São 17 objetivos, ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Social Sustentável, e aí que vai desde erradicação da pobreza, direitos iguais, igualdade de gêneros, mares e água limpa, meio ambiente. São 17 objetivos e estão aí, agenda2030.com.br, você pode ir lá. Para os empresários que estão assistindo, todas as nossas causas estão, então de repente a sua empresa é engajada com algum dos ODS, a gente pode vir a fazer um trabalho juntos, então acho que tem muita coisa que a gente pode fazer aí, Gil. Sensacional, gente. Inclusive, a Altros até, se você não tem dúvida nas suas causas, você pode até entrar com uma forma de contribuição que ela vai para as causas variadas, né, Bruno? Para que você sinta que o teu trabalho é um pouco mais amplo, né? E, Bruno, bom, você já falou, mas eu vou deixar, você vai falar de novo o seu finalzinho, fica à vontade, fala de novo o seu Instagram também da Altros. E, de novo, em nome do ABCcom, em nome do 7 por 1, eu queria te agradecer pela grande inspiração e por ter trazido de uma maneira tão simples, tão didática, como ter propósito é muito mais fácil do que a gente imagina e começa por nós mesmos, né? Vamos lá, Bruno, fecha aí, deixa tuas mensagens finais, deixa seu endereço de novo aí de contato para a gente poder fechar. Gil, mais uma vez aí, gratidão você, ABC, todo mundo aí. É isso mesmo, para começar é fácil, né? Acho que 7 dicas que você deu aí já abre muita porta para as pessoas pensarem, né? Para quem está do outro lado aí pensando e coçando, poxa, tá em casa, né? Pô, eu estou aqui, pandemia, de home office, mas eu tenho tudo, tá tudo bem, tanta gente, causas precisando. Então, tá aí 7 dicas para você começar aí se tornar e todo ser humano nasce altruísta, né? Então, acho que é uma maneira de despertar, seguir essas 7 dicas aí é um caminho. Então, mais uma vez, vou deixar aí
o contato, o Instagram da Altos, para quem quiser acompanhar, é o @altrossocial, tá? O nosso e-mail de contato é o hello@altros.com.br. E vou deixar aqui o meu e-mail pessoal para os empresários que quiserem, de repente, bater um papo para a gente como fazer para fomentar os seus colaboradores, clientes, enfim, engajarem a todos aí. É o bruno@altros.com.br. Estou à disposição para bater um papo, enfim, o que for preciso aí. Então fica meu contato. Quero agradecer mais uma vez. E é isso, Gil. Gratidão aí por esse momento e vamos plantar essa sementinha aí, que acho que a gente está fazendo a nossa parte. Perfeito, Bruno. Só gratidão a você também. Obrigado a todos vocês que estão nos assistindo. Não se esqueça que logo na sequência já vai aparecer o templatezinho com todas as dicas incríveis que o Bruno trouxe para nós, de como a gente poder ter propósito, ser altruísta. Que isso seja um exemplo para a gente começar agora a fomentar o bem para os outros, porque esse bem sempre volta triplicado, quadruplicado. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado você que nos assistiu até agora. E até semana que vem. Beijo para todo mundo e tchau. Obrigado, Gil. Um abraço. Bom final de semana.